Muito bem, agora a gente segue aqui com a nossa coluna de política e traremos a nossa entrevista. O nosso convidado está aqui nos estúdios conosco. Eu, de antemão, já agradeço a presença, a participação, a gentileza de ceder parte do seu tempo para estar aqui conosco. Eu falo do deputado federal reeleito, capitão Alberto Neto, que está aqui conosco. Deputado, seja muito bem-vindo conosco aqui na Band News Difusora FM. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rosiane. É sempre um prazer estar aqui nessa grandiosa audiência da Rádio Band News 93.7. Aproveitar para agradecer os 147.845 votos que eu obtive agora nessa eleição. Sou muito grato ao povo do Amazonas por me escolher em representar, ser a voz do Amazonas em Brasília, em dar minha contribuição, ajudar a construir um estado melhor, um país melhor para o nosso povo. Muito bem, nós teremos então aqui 25 minutinhos de entrevista, começando agora 8 horas e 50 minutos, com o deputado capitão Alberto Neto, que vai falar sobre a reeleição, vai falar sobre o cenário político atual e outras pautas que Rosiane possa trazer também para a gente aqui na nossa coluna. Rosiane, por favor, faça as honras, você assina esta coluna. Vamos lá. Olha, antes de mais nada, mais uma vez registrar que é importante que todos os lados sejam ouvidos, especialmente em locais que são concessão pública e que se apresentam como jornalismo. O deputado Alberto Neto ele teve uma votação estrondosa na eleição passada, em 2018, como outros parlamentares, a citar o deputado delegado Pablo, o Zé Ricardo também. Então, foi um nome que surgiu, né, não era um político, surgiu naquela onda toda, e muitas pessoas apostavam que o senhor seria um político de um mandato só, né? No entanto, me parece que o senhor se aproximou bastante, se colocou realmente como uma figura de representação dessa direita que hoje está no poder. O senhor tem um link muito grande com o próprio presidente Bolsonaro também, deu para perceber no comício que ele esteve aqui, a sua participação ali como protagonista, e se reelegeu com a segunda maior votação da direita no estado do Amazonas. Então, esse enquadramento torna o protagonismo, a importância de a gente ouvir com frequência o capitão Alberto Neto. Por outro lado, é bom que todo mundo que está ouvindo a gente aqui saiba que, assim como o Marcelo Ramos, que esteve ontem aqui, que já foi criticado até publicamente na hora de uma entrevista por mim, há muito tempo que eu já entrevisto, Marcelo já é político desde que era vereador, acho que uns 20 anos de vida pública, e há muito tempo acontece isso, e o Marcelo sempre teve, o deputado Marcelo, uma conduta de respeito. Eu devo sinalizar que o capitão Alberto Neto, algumas vezes, já ficou irritado comigo, no entanto, sempre manteve uma postura de muito respeito ao nosso trabalho também. Capitão, queria que o senhor falasse... Irritado, mas sem perder o respeito. Não, sem perder o respeito. A irritação, a contradição, não concordar faz parte do processo democrático. Pela minha falta de experiência no início da política, mas agora já me sinto mais preparado. Pode me irritar à vontade. Muito bem. É isso que eu vou começar. Claro que a gente tem assuntos graves para tratar sobre essa questão, mas o seu ponto de vista sobre o processo democrático, sobre a atuação, sobre o lidar com a imprensa, lidar com a crítica, sobre lidar com as instituições, o funcionamento independente das instituições. Como é que o senhor pensa tudo isso que está acontecendo no seu campo da direita e qual é o tom? Passou do tom? Precisa voltar um pouquinho atrás para estabelecer um outro tipo de caminhada para o país? Rose, eu prezo pela nossa Constituição. Eu posso até discordar de algum ponto da nossa legislação, mas eu vou sempre respeitá-la, independente se concordo ou discordo. E se alguém quiser mudar, o lugar ideal é o Parlamento, o Congresso Nacional que muda as leis. E nós temos que respeitar a nossa Constituição. E é cláusula pétrea a liberdade de imprensa, o livre pensamento. E é vedado o anonimato. Mas a imprensa tem que ser livre, tem que ter a sua independência. Isso eu tenho que respeitar, concordando ou não. E eu tenho que lutar sempre para que isso aconteça. A gente não pode viver numa ditadura. E, infelizmente, o nosso TSE, nesse período eleitoral, o próprio STF tem tido condutas no arrepio da Constituição. Alguém que jurou protegê-la tem arrepiado. Isso, e muitas vezes o Congresso ainda se ajoelha e ainda passa pano com divergência, lógico, dentro do Congresso. Isso desequilibra a democracia. Não existe o contrapeso dentro do Congresso Nacional em relação ao STF. E assim, quando você começa a analisar as decisões agora, nesse período eleitoral do TSE, você fica muito claro que
parece que tomou um lado. O presidente da República teve que retirar a primeira-dama do programa eleitoral. Ele não pôde usar as imagens de um movimento espontâneo no 7 de setembro, não digo a imagem do desfile, mas as pessoas nas ruas de verde e amarelo, dizendo em apoio ao presidente, dizendo que quer continuar. São imagens de movimentos populares, não poder usar essas imagens, nem o seu discurso na ONU foi permitido utilizar. Agora vem o ministro Alexandre de Moraes e causa uma censura prévia num documentário, uma investigação, é um programa investigativo sobre quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro, desmonetiza canais, mensagens de grupo de WhatsApp estão sendo agora utilizados para fazer medidas totalmente arbitrárias. Empresários tiveram suas casas com busca e apreensão por trocar mensagens dentro de um grupo de WhatsApp. Políticos foram presos. Eu tenho um deputado que discorda do que ele falou dentro Posso discordar, mas a Constituição diz que o deputado tem imunidade parlamentar. Aí começa a usar pretexto, parece de ditador. Ah, não, o Brasil está em perigo, a democracia está em risco. Um deputado só, uma pessoa só, como é que vai colocar em risco a democracia brasileira? E prende o deputado, passa 8 meses preso, enquanto traficante, estuprador, assassinos respondem em liberdade. Eu posso discordar, mas eu tenho que ser escravo da nossa legislação. Tenho que obedecer o rito processual, o devido processo legal, o direito da ampla defesa e do contraditório. Isso é inegociável. Deputado, eu entendo o seu posicionamento, a necessidade do senhor se posicionar assim, em função do campo político que o senhor se colocou. Qual é a sua formação? Eu sou formado em Direito, sou bacharel em Segurança Pública, quase me formei em Matemática, onde eu comecei a dar aula de Matemática para sustentar minha família. E tenho pós-graduação em Gestão Pública, em Ciências Jurídicas e Docência do Ensino Superior. As decisões do Tribunal Superior Eleitoral, elas não são colocadas de forma genérica, como o deputado apresentou aqui. Elas são específicas em relação a conteúdos. E aí, não quer dizer que houve uma censura exatamente. O conteúdo apresentado, de acordo com a leitura do Tribunal Superior Eleitoral, era incompatível com a verdade. E muitos fatos estão claramente comprovados, são incompatíveis com a verdade. Eu queria que o senhor falasse, o senhor lamenta a postura do tribunal, mas o senhor não lamenta a postura, e aí, de um lado ou de outro, de pessoas que distorcem essa liberdade e não são responsáveis com o momento que o país vive? Quer dizer, por que nós temos, nesse momento, uma disputa tão acirrada, pautada pelo ódio, diante de umas necessidades gravíssimas da população? A população passa fome. A população passa ainda hoje problemas nos hospitais. O estado interior do Amazonas tem uma série de problemas em várias outras cidades. Essas pessoas querem respostas a isso. E, no entanto, hoje a pauta é se é evangélico, se não é evangélico. É absurdo. Isso não soa para o senhor como algo completamente fora da realidade do país e do estado do Amazonas? Olha, nós não podemos ter controle sobre o que a imprensa quer noticiar. Eu estou falando a respeito da conduta pauta, mas do debate eleitoral. Se você sabe muito bem, o que é notícia é o que foge da normalidade. Então a imprensa faz o seu papel de procurar assuntos picantes, assuntos que vão chamar atenção. Mas dos candidatos. Eu vou chegar, calma que eu vou chegar lá. Então a imprensa vem buscando notícia, porque a notícia é isso, é o que foge do parâmetro normal. Mas se você olhar os feitos da direita, os feitos desse governo, você falou sobre a fome. Nós criamos, durante a pandemia, o auxílio emergencial, que descobrimos pessoas, que atingiu 66 milhões de pessoas. Depois do auxílio emergencial foi criado o Auxílio Brasil, que tem ajudado a matar a fome de milhões de pessoas. Nosso governo do Jair Messias Bolsonaro, do nosso presidente, reduziu a fome em 23%. Lógico que sabemos que tem muita fome no Brasil. Um país totalmente desigual, que tem problemas históricos de desigualdade, de falta de infraestrutura, uma desindustrialização no país, e que nós estamos mudando essa realidade.
Então, os problemas não surgiram agora nesse governo, são problemas históricos e que esse governo tem construído um país para acabar com esses problemas, para conduzir o nosso país para um outro rumo, um rumo de prosperidade. Imagina, nesse momento caótico, pós-pandemia, momento em que a Rússia avança na Europa, momento que a China quer invadir Taiwan, o Brasil cria 4 milhões de empregos, tem uma moeda, a segunda moeda que mais se valoriza no mundo, se torna o 7º governo mais digital, cria o Pix e ajuda milhares de negócios, pequenos negócios no nosso país, dando oportunidade para as pessoas trabalharem. Eu tive aqui em Novairão, na comunidade ribeirinha. Eu cheguei lá para conhecer a comunidade, um lugar lindo, né, Novairão, as ilhas de Anavilhanas. E lá tinha um artesanato, uma lojinha de artesanato. E a lojinha linda, cada produto maravilhoso, que você não acredita. Poxa, uma pequena comunidade ali de 100 pessoas fazendo produtos lindíssimos. E eu querendo comprar, só que eu estava com pouco dinheiro. Aí eu estava ali, eu acho que uns 100, 200 reais no máximo. E comprei algumas peças. Aí a vendedora viu que eu queria comprar mais, que eu fiquei muito empolgado. Falou, capitão, não se preocupe não, pode pegar o que você quiser. Tá aqui o número, é só fazer um Pix pra gente. Se eu chegar na cidade, lá não tinha internet, se eu chegar na cidade, faz um Pix e você pode comprar o que quiser. Então, isso é um exemplo de quanto nós estamos transformando o nosso país. Eu sei que tem muita coisa ainda para se fazer, porque nós viemos num governo desastroso, o governo do PT, que deixou 14 milhões de desempregados no nosso país, deixou as nossas estatais, por exemplo, a Petrobras era a empresa mais endividada do planeta, hoje é a que mais lucra. E esse lucro está indo para o bolso do brasileiro. Nós aumentamos o Auxílio Brasil agora de 400 para 600 e tem ajudado a matar a fome. Eu queria lhe pedir aqui, licença, deputado, só para tratar de um assunto também super importante. A gente tem ouvido, claro, dos dois lados. Rafael, eu te pediria para intervir antes, porque eu fiz uma pergunta e o deputado não respondeu. Eu ia concluir ainda. Senhor, ela parou. O senhor falou vamos que lá. ia introduzir toda uma... Sim. Mas é a responsabilidade dos Sim, políticos, calma, dos candidatos, exatamente. diante de tudo. O que eu estou te mostrando, com alguns números, poucos números aqui, e que tem muita coisa para se falar, não só de polêmicas, não só que o lado de lá é a favor do aborto, que quer ideologia de gênero nas escolas. Mas olha, isso é uma mentira, o senhor me perdoe. Eu até lhe pedi para não falar assim. Eu não sabia que você era advogada do Não PT. sou advogada, eu sou responsável com a informação, deputado. E se o senhor entrar nessa conduta, eu interrompo, porque isso não vai virar uma entrevista. Isso é uma entrevista, não é um debate, mas a minha responsabilidade. O senhor está colocando a manifestação pública do outro lado, dizendo que não é a favor do aborto. Eu posso mostrar um vídeo do Lula falando que o aborto é uma questão de saúde pública que precisa regularizar. Nós estamos falando de uma informação de compromisso de campanha. No compromisso da campanha de um lado e de outro, há claramente posições contrárias ao aborto, como é contrária a maioria da população do país. Esse governo também passou pela administração pública e não aprovou o aborto. Então, portanto, eu lhe trouxe para cá para que nós pudéssemos falar também. Eu vi o senhor sobre os graves problemas. Acabei de dizer... Eu falei aqui sobre economia, sobre geração de emprego. Essas narrativas, elas vão contaminando, botando a pauta distante da realidade da população. E eu queria ouvir a responsabilidade dos candidatos. Eu ia tentar concluir o raciocínio. Diante dessa pergunta, o senhor se comporta assim ao invés de responder. Não, eu ia concluir o raciocínio, muito pelo contrário. Eu falo o seguinte, a gente não quer saber tem essa pauta em relação ao aborto, de ideologia de gênero, mas o que eu estava falando aqui são pautas econômicas que o nosso país está no rumo de crescimento. Eu estava falando sobre isso, que eu estava falando exatamente isso, sobre... tem a pauta ideológica sobre o aborto, sobre ideologia de gênero, mas o que eu estava iniciando, que o Rafael queria concluir, e Rafael pode interromper na hora que você quiser. Pelo amor de Deus, responda a pergunta. Sobre a questão econômica. Então, eu estou falando que tem muito mais a se falar. Você tem razão. Eu ia concluir isso. Que, olha, os feitos que nós temos aqui. O Brasil tem inflação menor do que a dos Estados Unidos, do que a Alemanha, do que a Inglaterra. Hoje, em 40 anos, nós...
Rosa, eu acabei de falar que tem muitos problemas Então, históricos, e a minha mas pergunta que de nós novo, mais uma estamos... vez vou fazer. Nós estamos Os problemas da sociedade não estão tendo pauta nas campanhas, nem proporcionais, nem no primeiro turno, no segundo turno. Qual é a responsabilidade dos políticos? Isso, Rose, isso é uma visão sua, mas eu estou te mostrando que tem muitas pautas aqui econômicas que nós estamos no caminho certo. Meu Deus, eu acho de que geração de emprego, geração como de... ser mais clara na pergunta, de renda. mas eu já entendi que o senhor não quer responder. Não, o Rafael não é pode isso. fazer a pergunta dele. Tudo bem, fica à vontade. Eu ia entrar numa pergunta muito parecida em relação a isso, sobre a responsabilidade de quem é eleito, das pessoas que recebem a oportunidade do povo para representá-las em cargos eletivos. Eu pergunto isso porque a gente vive num momento muito polarizado de um lado e de outro. E a gente acabou de passar por um momento no país que eu sinceramente não lembro de ter passado, que é policiais federais irem até a casa do Roberto Jefferson e serem alvejados, receberem disparos, granadas, pelo que foi noticiado, informado. E a gente viu muitas pessoas defendendo o Roberto Jefferson, inclusive uma pessoa, um apoiador, agrediu um jornalista, um cinegrafista, que teve um problema de saúde porque foi agredido pelas costas. Nesse momento, eu queria perguntar do senhor qual que é a responsabilidade dos políticos eleitos, de quem é eleito para representar, seja de qual lado for, em relação a esse combate à violência política, em relação a esse combate a esse tipo de fanatismo que gera esse tipo de violência, né? Eu particularmente acho que é inadmissível defender a postura de Roberto Jefferson, como vi muita gente defendendo, Sim. Infelizmente, pelo fato dele se apresentar como alguém pró-armas, se apresentar como alguém conservador. Rafael, eu sou policial. Jamais vou admitir alguém atirar contra a polícia. Quem atira contra a polícia é bandido. E quando você vê a história do Roberto Jefferson, ele sempre tenta entrar em todos os grupos políticos. Inclusive, ele foi preso denunciando o mensalão do PT. Estava lá na época do Collor, foi condenado, foi na época pagou sua pena e tal, mas só estou dando aqui, exemplificando para alguém que está ouvindo a gente, de repente não conhece a história, da contextualizar. E o faço as palavras do presidente as minhas, quem atira em polícia é bandido. A gente jamais pode passar pano para isso, independente se eu concordo ou não com a condenação, com a prisão dele. Até fiz algumas críticas nesse rito do processo legal, como a decisão, discordo da decisão da prisão em si, não dessa prisão agora, da prisão original que o levou a estar posteriormente numa medida cautelar de prisão domiciliar. Mas jamais vou admitir uma atitude como a do Roberto Jefferson, atirar contra policial. Esse tem que ser veemente punido, inclusive já vai responder agora por tentativa de homicídio. O que eu faço um contraponto aqui é que na própria decisão, e aí é que a gente tem que respeitar a Constituição, respeitar a nossa legislação. Como eu falei, para mim é bandido, tem que ser preso, mas não é o que eu quero. É sempre o que a lei manda. A própria decisão do ministro Alexandre de Moraes diz que ele está impedido de ter acesso a advogados. Isso é contra o Estatuto da Advocacia, da OAB, isso é uma lei. É isso que eu estou falando. São essas arbitrariedades do STF. Você acha que ele estava sendo tratado de forma injusta? Não, eu digo na decisão agora. A última decisão dele impede que ele tenha acesso ao advogado. Por mim, não. A minha vontade é que ele vá para a cadeia, que ele poderia ser na cadeia. Olha. Mas não é o que eu quero, é o que a lei manda. Então, quando o ministro impede de uma pessoa não ter acesso ao advogado, fica muito claro, encerrar essa entrevista, eu não estou com a decisão agora, eu vou ler esse trecho da decisão Mas eu te passo que depois. o deputado faz referência, para que a gente possa estar estritamente alinhado à verdade, que é o nosso compromisso sim, todo eu aqui. posso passar agora. Deputado, eu queria ouvir a sua opinião. O senhor é um policial, o senhor tem uma linha de atuação e de defesa nas suas redes sociais que é muito clara, né? Algumas vezes repetindo alguns bordões que são em defesa do policial, inclusive poder reagir, matar quem o agride. Se o senhor estivesse nessa operação, qual seria a sua reação ao ser recebido a tiro e granada? E, nesse contexto, a sua opinião é que a Polícia Federal fez bem em não matar o Jefferson, o Roberto Jefferson? Olha, eu não tenho acesso, eu conversei com os policiais para entender qual é o contexto, por que os policiais não reagiram no momento. Eu não poderia, seria muito leviano da minha parte, criticar
as ações dos policiais, porque como eu fui policial, sei muito bem que uma ocorrência tem diversos fatores, é muito dinâmico. Mas eu defendo o seguinte, quem atira tem que levar tiro. Eu não posso parar uma pessoa que está atirando e de fuzil sem atirar contra ele. Então, se eu estivesse lá armado, com certeza eu ia atirar para me defender a minha vida e a vida dos policiais. Bom, eu devo colocar aqui, recebi de um advogado que acompanha agora a nossa entrevista, não sei se posso identificá-lo, mas ele disse, olha, o ministro já esclareceu essa história. Aí manda um trecho desse esclarecimento na decisão do ministro, diz o seguinte, obviamente, a decisão não se refere aos advogados do réu regularmente constituídos e com procuração nos autos. Está esclarecido, para mim, está claramente esclarecido esse posicionamento. Claro que ele tem o direito à defesa, que é o que garante para toda a população e toda a Constituição. Vamos em frente. Você quer fazer a próxima pergunta, Rafael? Você quer ainda abordar alguma coisa em relação a esse assunto, Rose, ou a gente segue para outras pautas? Eu queria que o senhor avaliasse, do seu ponto de vista, o estrago disso na campanha eleitoral, ou não houve estrago? Qual é a sua avaliação a esse respeito do que aconteceu com esse episódio aí do Roberto Jefferson, que se posiciona como aliado do presidente Bolsonaro e nunca foi renegado até este momento? Muito ruim o caso, foi desastroso, e nós temos que focar no que nós temos de melhor, que é essa economia de direita, essa economia de livre mercado, são os números do governo Bolsonaro, que são números assim extraordinários, que têm sido referência no mundo, né? Os próprios Estados Unidos têm copiado as posições do Brasil em termos de combate à inflação, por exemplo. Eu vou agora receber um convite para ir para a Coreia do Sul. Tem mais de 1.000 empresas que querem vir para o Brasil, se instalarem no Brasil, gerando emprego para o nosso povo. A gente tem que se concentrar nesse momento de campanha e mostrar que nós fizemos, no meio de pandemia, no meio de guerra, nós fizemos um grande governo. Nós estamos levando o nosso país a se tornar uma das principais economias do mundo. Hoje o Brasil é a 10ª economia. Então é isso que a gente precisa se concentrar. Mostrar que voltar para o passado é voltar para uma corrupção sistêmica que levou o nosso país a 14% de desempregado, que levou a escândalos e escândalos de corrupção. Eu tinha falado antes da Petrobras, que era a empresa mais endividada do mundo, e o dinheiro da Petrobras ia para os dirigentes do PT. Hoje vai para o bolso do brasileiro, com o aumento do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, que é muito diferente do Bolsa Família. O Auxílio Brasil hoje, se você conseguir, você ganha o Auxílio Brasil. Está num momento difícil, é uma situação vulnerável. Você recebe o Auxílio Brasil de R$600. Se você conseguir um emprego, você não perde o Auxílio Brasil. Você passa 2 anos ganhando o Auxílio Brasil ainda. O senhor comentou que é preciso focar nessas pautas mais positivas em relação quando acontece esse tipo de situação. Sim, está errado. Errou. O presidente se posicionou, é bandido, que pague a sua pena, mas o Brasil não pode pagar pelo um erro de um maluco desse que atirou contra os policiais. Não há essa necessidade de, por exemplo, fazer uma autocrítica. Olha, a gente realmente estava alinhado ali, mas não dá mais. Olha, em nenhum momento o Roberto Jefferson entrou, coordenou a campanha do presidente, deu conselhos para o presidente. Ele vai lá de maneira... Ele é dirigente garanto isso. Ele é dirigente partidário, ele representa... ele tem um partido que representa uma boa parte da população e vai lá, tem as suas posições políticas, dá as suas entrevistas e tem que responder por elas. E não o presidente da República tem que responder por elas. O senhor não rejeita esse tipo de proximidade, esse tipo de discurso? Aliás, com certeza o senhor não rejeita, mas a pergunta melhor para ser feita é a seguinte: qual é o efeito, na sua opinião, desse tipo de discurso e de regulamentação, de aumento de uso de armas no país? O senhor não pensa que isso é efeito e que pode acirrar um pouco mais o número das reações mais violentas, inclusive contra policiais? A gente tem que ir para os fatos, para os números. Hoje, o nosso país tem reduzido todos os índices criminais. E o principal, que é o homicídio, nós chegamos na menor taxa nos últimos 15 anos. Nós pegamos um país que tinha 65 mil homicídios por ano. Era como se uma bomba atômica
caísse no nosso país todo ano. Hoje nós conseguimos reduzir para 40, com a política bastante moderada de armas. Nós temos um estatuto que chama Estatuto do Desarmamento. O que nós fizemos agora no governo Bolsonaro é apenas regulamentar algumas questões do estatuto, alguns decretos que regulamentaram essa questão subjetiva, dando oportunidade para os CACs ou quem queira se defender, algo muito democrático. Não é porque todo mundo precisa se armar, é quem quer, que acha que é necessário, vai ter que ter residência fixa, tem que fazer um curso de tiro, passar por um teste psicológico, tem todo um rito a seguir para você possuir um armamento. E se você cometeu algum crime, algum delito com essa arma legal, você vai ser facilmente identificado e tem que ser punido gravemente por isso, né? De maneira bem rígida para servir de exemplo. Então, não é uma questão de arma que tem influenciado na questão de criminal. Estou te mostrando os números que nós fizemos foi reduzir. Então, não tem relação uma controvérsia aí nos números. Por exemplo, o estado da Amazônia, você sabe que aumentou muito maior. Estou falando de Brasil, né? Falei de Brasil. O registro do Brasil e também os números por morte com armas de fogo, arma de mão, eles aumentaram. Os homicídios aqui no Amazonas aumentaram, mas quando você... números de mortes que o Amazonas com representa mais ou menos 1,5% da população brasileira. Você ignora que aumentou o número de mortes com armas de fogo? Mas de armas de uso legal ou de ilegal? São uso ilegal dessas armas. Então, as armas, a pergunta inicial era o incentivo às armas, o armamento da população não Rosiane, causa porque você está confundindo de arma legal com ilegal. Mas as armas dos criminosos que estão cometendo os homicídios aqui no Amazonas são armas ilegais. São armas que vêm das fronteiras do Paraguai, por exemplo, aqui dos nossos vizinhos, que são os maiores produtores de droga do mundo. Nós temos que investir na segurança pública nas fronteiras, mas não tem nada a ver com a arma dos CACs. A política pública para a segurança pública não está começando do avesso? Números. Porque não teria de começar por uma política para controlar as armas ilegais que estou levando, que são as responsáveis pelo aumento, Não teria que começar por aí, ao invés de armar mais a população? Ou o senhor acha que não? Tem que armar todo mundo e aí cada um se defende como... Não é... a sua arma. Quando você fala assim... Com a ilegal. Quando você fala assim, parece que é chegar ali na esquina e comprar uma arma. E não é assim. Nós temos... Eu falei agora, nós temos um estatuto que é muito rigoroso. Ninguém compra arma numa bodega. Tem todo um rito para seguir. Porque muitas vezes... Arma, assim, a pergunta inicial era qual era o risco para os policiais. O senhor não respondeu calma, do jeito vou que responder. achou. E agora a outra pergunta era sobre política pública, se ela não deveria começar pelo controle das armas ilegais. Foram essas duas perguntas? Não é controle. Nós temos que combater as armas ilegais. A arma ilegal não pode existir. Né? Nós temos a política investimento nas fronteiras. O governo federal criou o programa Vigia, e junto com o governo do estado, está trabalhando em conjunto com a base Arpão, e tem aumentado muito o número de apreensões, tanto de armas como de drogas. Nós temos batido todos os recordes de apreensão. Ainda falta muito investimento na segurança pública, e aí eu faço assim essa meia-culpa. Nós vivemos esse momento de pandemia, onde os esforços se deu para o combate de salvar vidas das pessoas, na saúde, o investimento total foi para a saúde, e temos que retomar agora os investimentos na segurança pública. Sou favorável em criar um Ministério da Segurança Pública para trabalhar essas questões crônicas que eu vejo que está lá nas fronteiras, porque o Brasil não é um grande produtor de droga, a droga vem das fronteiras, então a gente precisa ter um combate muito mais efetivo, precisa muito mais de investimento. Olha. Mas o que eu te falo é que não tem uma relação do CAC, o cara que compra uma arma legal, com a criminalidade. Está chegando um monte de pergunta para o senhor que eu nem dei conta. Eu queria aproveitar até para dizer que são 9h18, a gente está chegando no finalzinho da entrevista. E aí, Rose, a gente pode fazer mais uma pergunta para a gente encerrar aqui a entrevista com o deputado Alberto Neto. Ouvinte, tem várias aqui. Obrigado, seu Raimundo Onetti, sempre participando com a gente aqui. O Jonas, tem uma pergunta, e os CACs que foram presos porque estavam comprando armas legais e vendendo para bandidos? Mas eu vou colocar mais duas perguntas, e aí o senhor escolhe qual vai responder. Eu queria lhe perguntar também sobre a política econômica do Paulo Guedes. Ele continua com um direcionamento de entendimento negativo em relação ao que precisa a Zona Franca de Manaus. Como é que o senhor pretende atuar
como base do governo em relação a essas questões que dizem respeito ao interesse do Amazonas, é de sempre, a Zona Franca, o senhor sabe disso, já deu para entender. E sobre a sua votação, o senhor se considera pré-candidato à Prefeitura de Manaus? São essas as perguntas aí que tem 5 minutos. Eu acho que 5 minutos dá para responder as 3. É só que o senhor é prolixo. Não, porque como a gente está na rádio, então eu procuro bem contextualizar para poder me fazer entender. Eu não tenho a expertise de vocês. Não, o senhor fique tranquilo. Mas em relação aos CACs, olha, o crime ele sempre procura uma saída para poder continuar com a vida criminosa. Então, nós precisamos fiscalizar cada vez mais. Não é porque encontrou um caso que a gente vai generalizar para todo o país. Em relação à Zona Franca de Manaus, fica muito claro que na política do governo Bolsonaro, nós queremos, a política do ministro Paulo Guedes, nós queremos reindustrializar o nosso país, que vem se desindustrializando ao longo do tempo. E o IPI, que é o principal imposto de comparativo aqui da Zona Franca, ele é um imposto muito danoso para a indústria. É como se você estivesse taxando alguém para produzir. E quando você quer incentivar a produção no país, você não pode taxar. Você tem que zerar os impostos. Então, o Paulo Guedes quer zerar o IPI. E isso faz com que nós precisamos redesenhar a Zona Franca. E a Zona Franca já passou, ao longo da sua história, por novos desenhos. E fica claro que dentro de uma nova reforma tributária, e nós temos o compromisso do presidente em proteger a Zona Franca de Manaus. Ontem eu estive com o prefeito Davi, quando ele declarou voto mais uma vez na Ponta Negra, e o presidente reafirmou para o prefeito a proteção à Zona Franca de Manaus. O que nós vamos precisar é um novo redesenho da Zona Franca para continuar ela ainda produtiva, porque ela tem uma importância gigantesca não só para a região norte, mas para todo o país. Quando você escolhe sair do agronegócio e ir para a indústria, você protege a floresta. Se você protege a floresta, tu dá um recado para o mundo, olha, nós estamos fazendo a nossa parte. Ninguém vai querer comprar carne, ninguém vai querer comprar a soja do Brasil se o Brasil estiver desmatando a floresta amazônica. Então, tenho certeza, estou muito confiante, mais preparado agora para o segundo mandato, para defender a Zona Franca de Manaus, defender o nosso estado, trabalhar novas matrizes econômicas. Quero bater muito nesse segundo mandato, a questão do potássio, a questão do gás. São matrizes assim, que têm um potencial gigantesco para gerar emprego, não só na capital, mas também no interior do nosso estado, que sofre muito. Nós temos 20 municípios que são dos mais pobres do Brasil. O senhor aceitaria ser pré-candidato à Prefeitura de Manaus? O que o senhor pensa a esse respeito? Ou não? Está fora do seu plano? Eu sou um servidor, né, que faz concurso a cada 4 anos. Eu estou aqui para servir o nosso estado. Nós temos o Coronel Menezes, que saiu muito bem votado. Nós temos um partido, o PL, que se tornou o maior partido do Brasil. Isso aí, isso vai ser... Temos tempo ainda para tratar, isso é muito precoce. O que nós temos que focar agora são esses últimos dias para a campanha do nosso presidente Bolsonaro. É o futuro do nosso país que está em jogo. A gente vai decidir agora no dia 30 se a gente continua crescendo para se tornar uma grande potência mundial nessa economia de direita, de livre mercado, de prosperidade, ou se a gente volta para a roubalheira do passado. Então, se você quer continuar no caminho de prosperidade, você tem que votar 22 para presidente e para governador. Quero pedir voto para o governador Wilson Lima, 44. Assim, então, a gente encerra aqui a nossa entrevista com o deputado federal, capitão Alberto Neto. São 9 horas e 22 minutos. Estourou um pouquinho, mas a gente manteve a média da entrevista de ontem também, para ter o mesmo espaço, a mesma abordagem também. Então, agradeço muito pela gentileza do capitão Alberto Neto de estar conosco aqui. Obrigado pela entrevista. Rose, obrigado por mais uma coluna, mais uma entrevista esclarecedora para os nossos ouvintes, cumprindo aqui a nossa missão de trazer todos os lados, a pluralidade. Mexeu com a audiência, a presença do capitão Alberto Neto, muitas mensagens aqui de todo jeito, algumas elogiando o senhor, por óbvio, e algumas criticando também, e muitas contestações em relação aos dados levantados pelo capitão sobre CACs, Rafael. Muito interesse. Tem links aqui, os ouvintes, e nossos ouvintes são muito qualificados, advogados,
juristas, enfim, dizendo de operações da Polícia Federal mirando armas do CAC, que é difícil o controle, é óbvio que isso vai parar na mão de bandidos, enfim, todo um contraponto, acho que merece aí da nossa atenção uma exclusiva a respeito desse assunto para aprofundar, trazer especialistas e posicionamentos, né, de parlamentares que representam o Estado do Olha, Amazonas tô da aqui direita à e da disposição. esquerda. Perfeito, muito obrigado, então. Capitão, muito obrigada também a sua Nada. disponibilidade de vir presencialmente aqui ao estúdio da Band News e aceitar ser entrevistado. Não, como eu te falei, eu vou lutar sempre pela imprensa livre, posso discordar, mas vou lutar sempre para você ter o direito de poder falar.